Boa tarde. O Guarani enfrenta agora o CSA, né, num confronto direto. Nas próximas 4 partidas tem o CSA, o Vila Nova e também o Avaí. Como que vocês estão vendo essa sequência aí de compromissos aí contra times que estão também lutando pelo G4? Boa tarde. Sabemos que vai ser uma sequência difícil com times que estão ali brigando pro G4 também. Mas a gente pensa jogo a jogo, cara. Nosso pensamento total agora é no CSA. De fazer um grande jogo e de poder sair com um resultado positivo. O Kevin, o Guarani, por várias oportunidades na competição, teve a oportunidade de entrar no G4, se firmar, e no momento que era para decolar, a coisa não andou. Dá para você a impressão que esse momento é diferente, que o Guarani tem condições de entrar definitivamente e decolar no campeonato? Infelizmente, a gente tivemos outras oportunidades também de poder entrar no G4 na rodada, e essa é mais uma. A gente está fazendo uma semana muito boa, está treinando muito bem, o time está unido, o grupo está unido e a gente espera fazer um grande jogo para poder fazer nosso resultado e quem sabe com os outros resultados da rodada a gente poder entrar no G4 de vez. Kevin, até pelo equilíbrio ali das primeiras posições, para ninguém, se der um empate, acho que no sábado não é bom nem para vocês nem para o CSA, embora jogue fora de casa, porque está todo mundo ali embaixo subindo. Diante disso, que postura que vocês esperam do adversário? É um time que talvez venha mais para jogar no erro ou até pela necessidade de vitória para todo mundo nesse momento, quem briga pelo acesso, talvez fazer um jogo um pouco mais franco? Cara, eu acho que vai ser um grande jogo. Dois times que estão brigando ali pela parte de cima da tabela. Dois times que jogam. Eu acho que eles vêm para jogar também, não vêm para se defender. Vai ser um jogo bom, jogo de detalhe, e quem errar menos eu acho que vai sair com a vitória. Kevin, ontem o Humberto trabalhou em 2 atividades, né? Uma, cruzamento, uma tentativa clara de procurar ali um centroavante, e também treinou com o time reserva com as linhas adiantadas. Queria que você falasse um pouco desses trabalhos e se isso também é um pouco da característica que o CSA deve impor aqui no jogo, de repente adiantar as linhas e dar pouco espaço para vocês saírem para o jogo. Então, a gente já vem fazendo isso em vários treinos, esse trabalho de cruzamento é só para aperfeiçoar mesmo. E o outro trabalho de pressão é para a gente treinar essa saída, sabe? Eu acho que por eles virem brigando também pela vitória, eu acho que eles vêm para pressionar o jogo. A gente aqui, acho que foi um trabalho voltado para isso. De uma das piores zagas, né, o Guarani passou a ser agora uma das melhores zagas, principalmente com a chegada do Agenor e do Fabrício. Gostaria que você falasse como é que está sendo a conversa agora no sistema defensivo, e muitos falam que o Guarani está com um jeito Guarani de jogar. Qual que é o jeito Guarani de jogar na sua visão? Eu acho que encaixou ali a zaga, a linha de 4, e o jeito Guarani de jogar é com posse de bola e quando não der na técnica é na raça, na vontade, velho. O Kevin, eu não sei se você tem acompanhado aí algumas críticas, né, que o torcedor tem feito para com as laterais do Guarani, tanto você quanto o Pará. Mas, por outro lado, foi feito um levantamento que você e o Pará são os laterais do campeonato que, em relação à assistência, são os jogadores que mais ajudam o time. Como é que você vê esse contraste aí de crítica por parte do torcedor, mas do outro lado desse levantamento feito aí? Cara, eu não procuro ver isso aí. Negócio de críticas. Claro, a gente escuta, mas a gente procura trabalhar no dia a dia, trabalhar na semana para cada vez mais se aperfeiçoar e poder ajudar o Guarani ali nas assistências. Kevin, vocês tiveram, o Guarani, no caso, né, teve 2 públicos, vamos dizer assim, de bons para ótimos aí durante a Série B, no derby contra o Fortaleza, e curiosamente foram 2 das 4 derrotas do time no campeonato. No sábado já se desenha um grande público, ontem foram vendidos quase 3 mil ingressos, a expectativa da diretoria é que bata 10 mil. E a torcida vai vir ansiosa, mas vai vir também esperando, claro, o resultado positivo. Como não deixar que a atmosfera, que vai começar, imagino, muito positiva para vocês, se transforme se o time não conseguir desempenhar um bom futebol em campo, se tiver dificuldade no jogo? Como fazer dessa vez ter um público bom no estádio se transformar também em bom resultado dentro de campo? Cara, eu acho que isso vai depender muito da gente, do que a gente vai mostrar dentro de campo. E a gente está preparado para fazer um grande jogo e fazer com que a torcida seja o nosso 12º jogador que venha junto com a gente, para a gente conseguir essa vitória. Kevin, qual que é a importância de chegar tão perto do G4, mesmo que o Guarani não entre, de não deixar desgarrar num jogo que está sendo tratado como uma decisão do campeonato? Então, é um jogo muito importante porque
O adversário tá ali no G4, se conseguirmos a vitória a gente vai poder segurar eles e se aproximar ainda mais. Então a gente sabe que é um jogo divisor de águas que, se a gente ganhar, a gente pode encostar ainda mais ali no G4.